Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Este programa é uma oportunidade da gente receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar essas dicas para a gente, nada melhor do que o professor doutor Paulo Correia, diretamente da EASH USP, para o seu programa do nosso podcast. Se você ainda não conhece o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer, além dele, toda a nossa equipe que ajuda a desenvolver o podcast Conceituados. Hoje é um tema muito interessante, que pode parecer assim muito óbvio, mas não, vai ter coisas muito interessantes que o professor vai trazer para a gente. Professor Paulo, agradeço mais uma vez sua participação ao seu programa. E, professor, o que são os organizadores prévios e para que eles servem? É simplesmente o que a palavra nos diz? É só para ele organize e tá tudo bom? É só isso e não tem nada mais? Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dicas do Paulo. Olha, os organizadores prévios, eles organizam, né? E eles organizam antes, né? Justamente como o nome sugere, mas a gente precisa entender melhor o que eles organizam e eles organizam antes do quê. E para a gente recuperar um pouco, né, da noção dos organizadores prévios e entender melhor o que eles são, vale a pena a gente destacar que essa é uma ideia que está vinculada à teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Vale muito a pena ir atrás, né, de alguma leitura específica envolvendo David Ausubel para entender qual é a ideia que ele quis apresentar a todos nós quando ele propõe o uso dos organizadores prévios. Então, contando aqui para vocês, a gente pode entender o seguinte: para a aprendizagem ser significativa, eu preciso conferir significados a uma nova informação que eu estou recebendo, seja do professor, do livro didático, de um vídeo no YouTube, seja lá de que fonte for, mas essa nova informação eu ainda não tenho na minha estrutura cognitiva, ou seja, eu ainda não tenho contato com essas novas ideias que estão chegando para mim pela primeira vez. Então, como é que eu vou conferir sentido a essas novas ideias? Eu vou usar como ponto de partida os conhecimentos que eu já tenho, os conhecimentos que eu já disponho. Então, eu vou tentar achar alguma relação entre aquilo que eu já conheço com a nova informação. Se eu tiver sucesso nesse processo, a nova informação ela vai ficar vinculada com os conhecimentos que eu já tinha, que a gente chama de conhecimentos prévios. E essa vinculação, se ela acontecer desse jeito, ela é significativa, ou seja, ela fez sentido para mim. Geralmente, quando a gente aprende desse jeito, eu consigo lembrar da nova informação mesmo depois de um longo período sem explorar o tema. Então, se a gente começar a nossa conversa aqui, né, Bruno, com os nossos exemplos, imaginando que eu estou dando aula de um determinado tema, e eu pergunto para os meus alunos: vocês lembram que na aula passada nós vimos que tal coisa se relaciona com essa outra coisa? Então, o que eu estou tentando avaliar? Será que eles conseguem se lembrar das relações tratadas na última aula? Se a resposta for afirmativa, isso é um indicativo de que a aprendizagem foi significativa. Caso isso não aconteça, não é bom nem ir para frente, porque eu vou assumir que um conhecimento prévio existe na aula de hoje, sem que isso seja verificado na realidade. Por quê? Porque se eles não lembram dessas relações que foram estabelecidas na nossa última aula, fica difícil avançar na discussão. Bom, então a gente percebe, né, com esse breve comentário sobre a teoria de Ausubel, que é muito importante ser capaz de relacionar aquilo que eu já sei com a nova informação. E é exatamente aqui que os organizadores prévios podem nos ajudar. Porque qual é a ideia que está por trás dos organizadores prévios? O professor, o especialista, prepara, né, uma apresentação sucinta ou uma fala sucinta a partir dos elementos mais gerais do tema. Então, antes dele começar a aula, antes dele começar a palestra, antes dele começar a explicação, ele vai fazer uma apreciação geral do tema usando os elementos mais gerais que ele puder.
Isso é uma forma de antecipar um pouco aquilo que está por vir, mas sem entrar nos detalhes. É uma espécie de plano de voo. Eu gosto muito dessa comparação. Então, o que é um plano de voo? Eu sei que eu vou sair do ponto A e vou chegar no ponto B. Eventualmente, eu vou fazer uma parada intermediária. Ok. Percebe que eu não estou colocando mais detalhes do que isso. Tendo essa ideia geral, tendo o plano de voo, a gente pode começar a nossa viagem. E aí sim, nós vamos ter uma série de detalhes que vão acontecendo ao longo da viagem. O organizador prévio, ele é parecido com esse plano de voo. Então, antes de começar uma discussão mais aprofundada sobre o tema da minha aula, que é mais uma aula dentro de uma disciplina, eu vou criar um organizador prévio para dar uma visão geral de todo o percurso, de toda a trajetória. E o que eu vou ganhar com isso, Bruno? Eu vou ganhar o acionamento dos conhecimentos prévios pertinentes que os alunos já têm antes de entrar na discussão específica. Colocando de outra forma, se o organizador prévio for feito de forma apropriada, ele vai servir como uma espécie de aquecimento para as discussões mais detalhadas que eu vou fazer na aula. Porque vamos imaginar, só para eu terminar essa primeira resposta, a seguinte situação. Eu pergunto para os meus alunos se eles se lembram de uma determinada relação que eu fiz na aula passada, mas quantos conhecimentos prévios a gente tem na nossa cabeça, né? Muitos, sobre os mais diferentes temas. Então, se eu não faço essa pergunta, se eu não trabalho com um organizador prévio, eu estou queimando a largada. Por quê? Porque o aluno vai ter que descobrir ao longo do processo da aula, ao longo da discussão, ao longo da minha apresentação, o que é relevante e o que não é. Então, a ideia do organizador prévio que Ausubel nos traz é manipular intencionalmente os conhecimentos prévios dos alunos para que somente aquilo que for relevante venha à tona. Então, é claro que se eu estou dando aula de uma determinada disciplina, eu vou pegar o plano de voo dessa disciplina para discutir no começo, por exemplo, de uma aula onde eu vou fazer uma discussão mais detalhada. Então, eu vou ativar os conhecimentos prévios pertinentes à discussão de momento. Então, essa é a ideia do organizador prévio, e eu tive que me alongar um pouco aqui na minha primeira resposta para mostrar o seguinte: isso aqui tem uma vinculação teórica importante. Então, ainda que eu tenha feito um breve resumo aqui, quem quiser saber mais tem que ir atrás da aprendizagem significativa de Ausubel, porque lá ele vai explicar, ainda com outros pormenores e de uma maneira muito mais elaborada, o que são e para que servem os organizadores prévios. Muito bom, professor. Adorei esse comentário que o senhor fez, né, sobre a importância dos organizadores prévios e mais uma comparação excelente, como ele se fosse um aquecimento para a nossa atividade física, né, que é no caso a nossa aula, né, um preparo para evitar alguma lesão ou alguma sobrecarga nesse processo como um todo. E também a indicação da aprendizagem significativa por Ausubel é muito boa para quem se interessar. Nosso público é composto por muitos professores, então com certeza vai ser um referencial muito importante para quem quiser se aprofundar nesse tema. Agora, professor, o senhor disse um pouquinho como esses organizadores prévios ajudam a gente a sintetizar as ideias, né? Agora, eles se fazem necessários em todos os tipos de mapa que a gente vai construir, ou seja, independente do mapa que eu vou construir, independente da sua finalidade, é bom a gente ter um organizador prévio ou em alguns tipos de mapa ele se faz dispensável? Bruno, para responder essa sua pergunta, eu vou aproveitar essa analogia da atividade física que você fez, né? Que também é comparável com o plano de voo e o voo em si. A atividade física que eu vou fazer, ela vai exigir o acionamento de determinados músculos e ligamentos, e eu vou precisar, então, fazer um aquecimento para evitar as lesões e a sobrecarga. Eu acho que o organizador prévio, ele vai na mesma direção, né? Ele é uma espécie de antecipador daquilo que está por vir. Então, ao invés de entrar frio na minha atividade física ou de fazer um voo sem saber para onde eu estou indo, o organizador prévio me permite ter uma visão geral e, a partir daí, eu aciono aquilo que é relevante. Do mesmo jeito que o aquecimento antes do exercício depende do tipo de exercício que você vai praticar. Não existe um aquecimento único
para todos os tipos de exercício, como também não existe um plano de voo único para todos os tipos de voo. Então, a ideia é a gente lembrar, para responder a sua pergunta, que o organizador prévio ele faz esta abertura sobre o tema. Ele é geral, vai fazer uma abertura e vai me deixar pronto para discussões mais detalhadas. Nesse contexto, eu poderia te responder o seguinte: você pode usar mapas conceituais para fazer organizadores prévios? Resposta: sim, com certeza. O professor aí faz um bom mapa conceitual com todas as características que a gente já discutiu, e isso vai fazer, às vezes, desse organizador prévio, ou seja, de um dispositivo que vai servir de um aquecimento para as discussões mais detalhadas que virão a seguir. Outro aspecto importante a se destacar é, mas só pode ter organizador prévio se a gente usar mapas conceituais? Aí a resposta é não. Qualquer outro tipo de estratégia, de dispositivo, de diagrama, de representação, pode servir como um organizador prévio. Então, é mais ou menos a comparação com o aquecimento da atividade física. Dependendo da atividade física que você vai fazer, tem um aquecimento apropriado. O importante é sempre fazer o aquecimento. Então, assim, é muito difícil a gente estabelecer uma relação direta entre os mapas conceituais e os organizadores prévios. Porque eu posso imaginar, primeiro, o mapa vai ser o organizador prévio? Bom, isso eu já respondi. Ah, não, o que a gente vai fazer é, nós vamos discutir um tema e depois os alunos vão revisar seus mapas iniciais. Bom, aí o mapa cumpre um outro papel. Então, a gente tem que situar bem a nossa discussão, separando o que é o aquecimento, que é o organizador prévio, que pode ou não ser feito com mapa conceitual, das discussões detalhadas e da construção de conhecimento que virá a seguir. E aí é claro que eu tenho uma outra possibilidade de uso dos mapas para acompanhar a construção do conhecimento, mas aí o mapa está cumprindo um outro papel. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, eu resumiria a resposta exatamente nesses termos. O organizador prévio, ele é um aquecimento e ele é importante para o processo de ensino e aprendizagem, né, para a construção de conhecimento, da mesma forma que é importante a gente se aquecer antes de uma atividade física. Ok. Pode ser feito ou não com mapas, concordo. Agora, qualquer outro uso de mapas, para além desse, a gente está falando do uso de mapas no processo de ensino-aprendizagem para, eventualmente, né, sustentar e ajudar o processo de construção do conhecimento. Muito bem, professor. Exatamente esse era o sentido da pergunta. O senhor compreendeu perfeitamente, fez uma explicação muito pontual sobre esse tema, né? Que pode ser um mapa conceitual, um organizador prévio, mas não necessariamente elaborado só com mapas, né? Pode ser qualquer outro tipo de representação. Agora, professor, se a gente for utilizar um mapa conceitual, que era o que o senhor estava falando, como um organizador prévio, a gente deve pensar nessa elaboração com algum formato específico para o nosso aquecimento ser adequado, seguindo na comparação que a gente estava falando. Então, como que a gente pode pensar para utilizar o mapa como um organizador prévio? Tem alguma dica, algo específico que a gente possa usar nesse caso? Tem sim, Bruno. Com certeza tem uma dica aqui. E para a gente entender a dica, a gente precisa voltar a pensar no aquecimento. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou o professor e eu sei qual vai ser a discussão detalhada que eu vou fazer. Então, eu também consigo imaginar quais seriam os pré-requisitos para que todo mundo compreenda essa discussão. Quais são os elementos-chave para potencializar a produção de significados. Então, eu consigo delimitar com muita precisão quais são os elementos essenciais do aquecimento. Ou seja, se a gente vai fazer uma atividade física específica, você não precisa aquecer de todos os jeitos, todos os músculos e ligamentos do seu corpo. Eventualmente, você precisa fazer um aquecimento específico para uma determinada região do corpo, um determinado conjunto de músculos e ligamentos. Então, o organizador prévio, e se a gente for fazer ele com mapa conceitual, eu nunca imagino que vai ser um mapa grande que compreende toda a discussão que eu quero fazer com todos os detalhes. Esse tipo de mapa, que vai servir como organizador prévio, ele vai ser um mapa conciso, um mapa pequeno, que só vai mostrar o que é indispensável, o que é essencial. Então, se eu pudesse dar 2 dicas,
eu daria primeiro essa dica, que é a dica do tamanho do mapa. É um mapa pequeno, ele é um mapa conciso, que só tem o que é essencial. Eu não vou gastar nada no meu aquecimento com aquilo que vai ser o detalhe que vai vir depois. Ou acionando algo que é geral, mas que não é pertinente para a discussão que eu vou fazer. Então, a primeira dica é o tamanho e a concisão. Fique só com o essencial. A segunda dica, ela vai fazer menção a uma discussão que a gente fez há alguns episódios sobre as proposições, né? Que tipo de proposições eu posso usar nesse organizador prévio? Então, aqui vale a pena prestar atenção se a discussão que eu vou fazer hoje, ela, de alguma maneira, descreve ou explica objetos ou eventos. Então, eu posso ter uma discussão para detalhar a explicação sobre a Revolução Francesa. Então, veja que aqui a natureza da discussão é descritiva. Então, provavelmente, o meu organizador prévio ele vai ser conciso, e o mapa conceitual, se for o caso, vai conter proposições descritivas, né? Agora, se por outro lado, a discussão que eu vou fazer na aula de hoje, ela vai se debruçar sobre uma comparação entre duas revoluções distintas, tentando compreender como e por que elas aconteceram, e se elas aconteceram de uma mesma maneira, para essa discussão eu vou ter que manter o meu mapa conciso, só com o essencial, mas aqui as proposições podem ter uma natureza diferente. Elas podem ser mais explicativas do que descritivas. Então, essas seriam as minhas duas dicas. Mantenha o seu organizador prévio, os mapas conceituais, se for o caso, num tamanho pequeno, contendo só o essencial, e se você optar pelo uso dos mapas conceituais, ajuste o tipo de proposição de acordo com a discussão que você vai fazer. Você pode optar por proposições mais descritivas ou explicativas para favorecer a construção de significados durante o aprofundamento da discussão. Muito bom, professor, esse comentário, seu link que você faz com o episódio das proposições, né? A gente adequar esse organizador, se a gente quer explicar, se a gente quer descrever, é o que a gente quer dar aula, e também um comentário sobre ter um mapa essencial, né? Se é algo direto, mais reduzido, porque às vezes dá aquele anseio da gente querer ajudar os alunos, né? De querer sanar todas as dúvidas dele, a gente vai e cai num organizador prévio muito gigante que acaba, na nossa comparação, né? Já sendo a atividade física, né? Ele ultrapassa aquele limite do aquecimento. Então essa última dica foi sensacional para os professores que querem utilizar isso como uma forma de introduzir a discussão numa sala de aula com os alunos. Eu acho que esse episódio foi muito enriquecedor e trouxe dicas excelentes, principalmente para quem é professor, deseja usar os mapas como organizadores prévios. Acho que agora, como a gente sempre encerra nossos episódios, a gente tem que colocar em prática tudo isso, aplicar os organizadores prévios nos nossos mapas ou nas nossas aulas. Então, professor, muito obrigado mais uma vez pela presença no seu episódio e vamos colocar em prática e praticar tudo isso daí, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.